Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos felizes por poder retomar a nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, o capítulo é capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos por tão grande oportunidade. Pedimos que o Teu Espírito nos auxilie, nos ajude no entendimento da Tua Palavra. Abre a nossa mente e coração, esclarece-nos conforme a Tua vontade. É no nome de Jesus que pedimos. Amém. Vamos lá, Lucas capítulo 11. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixem sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhe Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem, não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará, ele lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus estava orando e era muito comum Jesus tirar longos períodos de oração. E os discípulos falaram: Senhor, o João ensinava os discípulos dele a orar. Ensina-nos a orar. E aí Jesus traz um modelo simples de oração, onde ele glorifica o Pai, onde ele pede que o reino venha sobre nós, né? E agradece pelo pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E ele fala uma coisa que a gente precisa atentar bastante. Ele diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Então, se você não tem costume de oferecer perdão, você não pode nem orar o Pai Nosso. E aí Jesus nos dá aqui também uma orientação, porque é muito difícil a gente perdoar aqueles que nos pedem ou que erram contra nós, aqueles que necessitam do nosso perdão. E Jesus, percebendo que era difícil, ele diz: olha só, vocês são maus, e apesar de serem maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Porque Jesus sabe que algumas coisas na nossa vida, ou a maioria delas, no que diz respeito ao reino de Deus, só pode ser realizada com a ajuda do Espírito Santo. Nós, de nós mesmos, não temos condição nenhuma de avançar e nem de responder conforme o nosso próprio caráter. Mas o Espírito Santo nos ajuda, ele ensina-nos a perseverar. Ele falou: pedi, batei, buscai, porque Deus vai dar o Espírito Santo e vocês vão conseguir.
De outra feita, Jesus expulsou um demônio que estava mudo. Assim que o demônio saiu, o homem falou e a multidão ficou maravilhada. Entretanto, alguns deles o censuraram. Ora, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros ainda, apenas para prová-lo, pediam dele um sinal do céu. Mas conhecendo ele o que lhes passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido entre si será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida entre si ruirá. Ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que o seu reino subsista? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu. Sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então com toda certeza é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando refrigério, mas não o encontrando, então cogita, ele pensa, ele analisa. Voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Observe que aqui Jesus ele menciona que a casa estava varrida, ornamentada, mas não estava ocupada. Às vezes sua vida está em ordem, as coisas estão tudo sob seu controle, mas o seu coração não está ocupado por Deus. E é preciso ele estar ocupado, porque se ele não estiver ocupado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, existem demônios rondando por aí, procurando espaço. E se deixarmos ou abrirmos alguma brechinha, ele entra e torna o nosso estado muito pior do que o primeiro. Que Deus nos livre disso. Entretanto, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurado aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. A mulher já estava tentando idolatrar aqui a mãe de Jesus, né? Bem-aventurado o ventre que te gerou, os seios que te amamentaram. Jesus disse: muito mais bem-aventurado é quem ouve esta palavra e guarda. Você tem ideia, meu irmão, do poder que tem essa palavra? Você tem ideia do poder que é uma leitura simples do Novo Testamento? Você acredita nisso? Jesus disse isso. Enquanto as multidões convergiam em sua direção, Jesus passou a admoestar-lhes: esta é uma geração perversa, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia de juízo, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A população de Nínive se levantará no dia de juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Contudo, agora aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se num local apropriado para que os que entram na casa possam ver seu luminar. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes,
todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Jesus está nos orientando aqui a termos cuidado com aquilo que nos atrai. Ele disse, olha, como é que você vê as coisas? Como é que você analisa? Como é o teu olhar para com o mundo, para com as pessoas? Como é o teu olhar para com o ser humano? Como é o teu olhar para com o evangelho? Como é o teu olhar para as lutas do dia a dia, para os problemas da vida? De acordo com o teu olhar será a tua vida. Se o teu olhar é um olhar humilde, um olhar de luz, toda a tua vida e o teu corpo terá luz. Porém, se o teu olhar é um olhar maligno, um olhar perverso, é um olhar que tenta extrair das pessoas, não é? O pior, olha sempre esperando o pior das pessoas, a Bíblia nos fala que todo o nosso corpo estará em trevas caso nós optemos por um olhar maligno. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Olha, faz uma análise aí. Dá uma olhada se o que está dentro de você não é trevas. Veja se tem luz no teu olhar. Veja se a forma de você olhar para a vida e para as demais coisas, se existe luz nisso. Portanto, se o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa conforme o costume. Entrando o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. Então o Senhor lhe declarou: vós, fariseus, purificai o exterior do copo e do prato, mas vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Olha só, Jesus fala na cara do cara, na casa do cara. Ele convidou para fazer para que Jesus fizesse uma ceia com ele, uma alimentação com ele. Jesus fala na cara dele, na casa dele. Insensatos. Aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, contudo, praticar essas virtudes sem deixar de proceder daquela forma. Falou, vocês pegam a lei ao pé da letra, mas não exercitam o amor. Continue praticando essas coisas, mas não esqueçam do amor. Ai de vós, fariseus, pois amai os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Então um dos advogados da lei advertiu a Jesus: mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofende a nós outros. O Senhor está nos ofendendo, Senhor. Como que o Senhor fala um negócio desse nos ofendendo? Todavia ele afirmou: ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Vocês, doutores da lei, escribas, escritores da lei, vocês atam um fardo pesado nas pessoas. E vocês, nem mesmo vocês conseguem com o dedo mover esse fardo. Mas a justiça para os outros tem que ser cumprida. Para vocês é branda e para os outros é rígida. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Vocês zelam muito o túmulo dos profetas, o túmulo de Davi, o túmulo de Isaías, o túmulo de Jeremias, mas foram os próprios pais de vocês que assassinaram esses profetas. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras de vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas e vós lhe edificai os túmulos. Vocês são cúmplices disso. A própria atitude de vocês de edificar os túmulos
mostra a cumplicidade de vocês. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria: eu vos enviei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Vocês vão prestar contas de tudo que vocês fizeram com os meus mensageiros, com aquilo que eu enviei. Saiba, meu irmão, que nós seremos julgados por aquilo que temos nas mãos, por aquilo que vemos hoje, por aquilo que deixamos de observar, pelas oportunidades que Deus nos dá, pela graciosidade com que Ele nos apresenta as bondades da vida, como eu recebo a palavra, como eu rejeito a palavra, a forma que eu analiso a palavra, tudo isso Deus nos julgará. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriaste da chave do conhecimento, contudo vós mesmos não entrastes, nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Ele está dizendo aqui, vocês se apossam da chave do conhecimento, mas nem vocês entram e nem permitem aqueles que estão prestes a entrar que entrem. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair das suas próprias palavras algum motivo para o acusarem fortemente. Esse foi o capítulo 11 de Lucas, que narra com muita precisão e muita clareza o embate de Jesus com os fariseus e os doutores da lei. E o que nós aprendemos com esse capítulo é que precisamos se reger pela palavra do Senhor, exercitando o amor, exercitando a misericórdia, a bondade e a graça de Deus, porque seremos cobrados por aquilo que conhecemos e por aquilo que rejeitamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. A gente se vê amanhã. Um forte abraço.